Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nesta quinta-feira para falar de NFL, é claro, porque hoje é dia de abrirmos mais uma semana, semana 14 já na temporada, passa muito rápido. Teremos um jogo que já foi um grande clássico, mas hoje é uma sombra ali, ó, muito, né, tenebrosa, um jogo entre Steelers e Patriots. Vamos falar assim desse jogo e de outras notícias. Quero falar um pouquinho sobre o futuro dos Patriots também, deixar o coração falar um pouquinho mais. Então vamos nessa, vamos começar. Já peço aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, que você se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. Se puder ajudar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do Toque Passa. Tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem sorteio de prêmios com 200 assinantes. Vou sortear mais uma jersey, uma camisa modelo Nike Game, uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation. Todo mês eu sorteio camisa da Fanatic. Aliás, quem ganhou esse mês foi o Rudy Wojnarski. Ô Rudy, manda uma mensagem aqui pra gente mandar a camisa pra você. Parabéns aí pelo prêmio. Não conhece a Fanatic ainda? Tá perdendo tempo? Aqui embaixo tem link, tem cupom de desconto da Fanatic, nossa parceira aqui do Toque Passa, assim como a BetMais. Você que gosta de fazer apostas esportivas, a BetMais é o site parceiro do Toque Passa de confiança. Aqui embaixo também tem o link para você abrir sua conta. E vamos nessa então que a gente tem muita coisa para falar. Roda a vinheta. Vou começar aqui fazendo um convite para você deixar os seus palpites nos jogos da semana 14, essa parceria aí incentivada pelo Tiba 4P. Fizemos nas últimas 4 semanas, ó, na primeira semana que a gente fez, foi a semana 10, o Jean Almeida foi o vencedor, foi quem mais acertou palpites. O Bruno Leonardi acertou mais na semana 11, na 12 foi o Ricardo Pina e na 13 quem acertou mais foi o Janilson Vieira. Aliás, foi nosso recorde semana passada, 85 pessoas participando aqui dos palpitões. Então vamos tentar aumentar essa marca. Aqui embaixo na descrição tem o link lá para você deixar o palpite em cada um dos jogos. Já deixei os meus. Vou trazer aqui no Toque Passa, né? Hoje eu vou falar do Thursday Night Football, mas amanhã eu trago palpites para todos os jogos do final de semana. E, cara, legal demais. Até às 9h30 da noite do horário de Brasília você pode deixar seu palpite pra gente fazer essa brincadeira legal. E aí na terça-feira eu venho aqui, né? Eu vou lá na nossa live e passo quem foi o maior acertador. É bem interessante. Vamos começar com as notícias, né? Antes da gente ir pro Thursday Night Football, vou começar pelos Jets, que aparentemente sabem muito bem o que eles estão fazendo da vida deles, né? E agora terão o Zach Wilson novamente como quarterback titular. O anúncio foi feito ontem pelo técnico Robert Saleh, após muitas especulações, comentários. Rolou a confirmação de que ele vai ser o titular contra a equipe dos Texans, jogando em Nova York neste domingão, né? Há 2 semanas ele foi colocado no banco de reservas e virou, aliás, a terceira opção, né? Ele ficou atrás do Tim Boyle, que passou a ser o titular, e do Trevor Siemian, que tinha acabado de chegar, estava no practice squad, foi elevado para o elenco principal, passou a ser o número 2, e o Zach Wilson ficava lá na sideline só, vestido aqui por um caso de emergência, né? O Tim Boyle foi o titular nas 2 últimas semanas. Na semana passada, contra os Falcons, ele acabou até perdendo, saindo, né, no meio do jogo. Entrou o Trevor Siemian e o Tim Boyle já foi dispensado. É impressionante. Mostra, os Jets estão uma maravilha, né? Foi dispensado já. Trouxeram o Brett Rypien. Rypien, que foi titular em 2 jogos pela equipe dos Rams nessa temporada, substituindo o Matthew Stafford. Foi dispensado, foi, né, deixado de lado pela equipe dos Rams. Estava no elenco do practice squad da equipe do Seattle Seahawks e chegou agora, é o número 3 nesse time dos Jets. Cara, como não poderia ser diferente, né? Depois das notícias todas que saíram, o Zach Wilson disse que não teve momento nenhum dúvida sobre voltar a jogar, que ele não tenha relutado em ser titular novamente. É daquelas histórias que a gente nunca vai ter confirmação mesmo, não vai ter comprovação. A ESPN conseguiu obter a informação ali de que ele tinha consultado outros jogadores do time sobre o que achavam do custo, do risco e o benefício, né, que essa volta traria para ele. Qual é o risco que ele corria, qual o benefício que ele poderia ter, sendo que o time tem chances esparsas aí de conseguir uma vaga nos playoffs. Ele está muito queimado, ele foi chutado e o ano que vem ele vai ter que procurar um novo time, muito provavelmente, né? Pouco provável que ele seja mantido no elenco da equipe dos Jets, mesmo com a volta do Aaron Rodgers, porque não tem clima, né? Tá ruim demais. E aí ele vai ter que procurar um outro time. É mais ou menos como acontece no college. Tem muito jogador que está pensando se ele vai jogar o bowl ou não, porque isso aqui vai me ajudar a ter mais chance no draft. Eu já estou bem cotado no draft, será que não vai só me prejudicar? Mais ou menos isso com o Zach Wilson. Tá muito queimado. Se ele for mal, terminar mal e se machucar?
pode complicar a vida dele, a continuidade dele na NFL. Ele vai ter chance em outro time, isso é óbvio, né? Como reserva, mas a NFL é uma mãe. Então o cara saiu nesse momento, ele vai ter uma chance em outro lugar, é uma certeza. Bom, mas também não dá para imaginar que eu tenho que fazer a crítica pro Robert Saleh e pro Nathaniel Hackett, porque não dá para imaginar que eles não soubessem que Tim Boyle e Trevor Siemian não eram melhores do que o Zach Wilson. Eu falei aqui, inclusive, no pré-jogo, na partida contra os Dolphins, que iam mudar, que ia tirar o Zach Wilson e ia colocar o Tim Boyle, e eu falei, vai melhorar? Acho que não. Pior, vai ser difícil. A tendência vai ser diferente. Pelo menos a gente vai ver algumas pataquadas diferentes. O ponto é que eles estavam cansados do Zach Wilson. A sensação geral era de que o time estava, que o time, não só o time, né, mas a torcida principalmente, e a imprensa, estava todo mundo cansado de ver o Zach Wilson. Então tinha que tentar algo diferente. Tentaram, não deu certo, mas assim, aí voltar atrás passa a impressão que você está completamente perdido, porque então você imaginou que o Tim Boyle seria melhor e aí não foi, aí você volta com o cara. Pra mim era só uma questão de saco cheio, não aguentava mais ver o Zach Wilson e agora teremos a chance. Agora eu tô curioso pra ver, agora eu quero ver como é que o Zach Wilson vai se portar nesse jogo contra o Houston Texans. Vou passar rapidamente aqui por um tema que é bem importante, acho que menos até pra liga, assim, mas no geral, no convívio como sociedade, falar do Jamal Adams. Não sei se vocês acompanharam nos últimos dias o que aconteceu com o defensor da equipe do Seattle Seahawks. Daqui a pouco vai aparecer alguém falando que é corporativismo, mas não é, acho que é uma questão de sociedade, né? Acho que existem alguns limites pra gente tratar como ser humano, uma sociedade melhor. Pra quem não sabe, o Jamal Adams, bom, ele foi queimado naquela última jogada, naquele último touchdown da equipe dos Cowboys contra o Seattle Seahawks. Ele era o cara responsável pela marcação, acabou sendo ali destruído e não aceitou bem uma crítica que recebeu depois, né? Teve um jornalista que trabalhava na cobertura dos Jets na época que o Jamal Adams estavam por lá. Ele foi lá e fez um tweet retweetando, né, o lance que a NFL colocou e colocou um yikes, né? Um meio, nossa, pejorativo, né? Essa é a interpretação que se faz. Pois o Jamal Adams retweetou isso, ou rexizou, eu não sei qual é o termo que se usa agora, com o X, com uma foto da esposa do jornalista e meteu um yikes em cima e uma carinha ali derretendo. Eu realmente não entendi, né, o que ele quis dizer, se ele quis dizer que ela era feia, né, eu não acho, mas não é isso que é o importante nessa situação toda. O jogador ontem atendeu a imprensa, ele apagou o post depois, foi repreendido pelo Pete Carroll, e aí ele atendeu a imprensa, mas ele foi lá e falou assim, olha, sempre é o atleta que ultrapassa o limite quando ele responde, mas no fim do dia, desrespeito é desrespeito, então eu respondi. Ele falou que o repórter pega no pé dele desde a saída lá da troca que envolveu o Jets e o Seattle Seahawks, e que seu objetivo era que o jornalista parasse de falar dele. Tudo bem. Eu acho que tem crítica de fato que extrapola, né? E aí não vem falar que é corporativismo, não. Eu acho que tem muito jornalista que pega no pé de maneira desleal, inclusive com alguns jogadores, levam pro pessoal, tem algumas questões nesse nível mesmo. Mas a resposta para mim tá bem clara que ultrapassou o limite. Porque a esposa do jornalista não tem nada a ver com essa parada. Né? Não tem nada. Se ele tivesse feito um compilado de erros do jornalista, buscasse tweet antigo, e cara, e não falta, tá? A gente tá aqui dando opinião, né? Tô aqui, os meus colegas de profissão, a gente dá opinião e vira e mexe, a gente fala uma besteira, né? Que no momento a gente tem uma sensação e depois se prova completamente um absurdo. Eu achava que o Ganso seria mais jogador que o Neymar, que o Santos, falei que o Santos era incaível, aconteceu com o Santos. Cara, sobram erros. Se vocês quiserem, tem vários e vários e vários. Vocês podem me atacar profissionalmente o quanto quiserem. Acho que todo jornalista vai. Atacaram o Jamal Adams no nível profissional, né? Olha só, o cara foi queimado aqui novamente. A função dele é defender e ele não defendeu bem. Aqui você passou do limite. Pra mim, acho que fica bem claro. Não sei se alguém vai falar que eu sou corporativista ou não, mas pra mim é essa a questão. Quer me atacar? Inclusive agora, não gostou? Vem falar que, pô, você fala besteira, você fala isso, você fala aquilo, você falou. Tanto faz. Pra mim não tem problema. É do jogo. Erro. Como todo mundo erra. A gente fica mais exposto. Essa é a questão. O jornalista precisa entender que vai ter crítica contra ele quando ele falar alguma coisa, porque ele está exposto. A minha crítica está gravada, o meu comentário está gravado, a minha opinião está gravada, eu estou no ar, eu estou sujeito a receber esse tipo de crítica. Muita gente erra ao longo do tempo, só que não está filmado, então vai sofrer menos. O jogador é a mesma coisa. Ele está para audiência.
É o trabalho dele e ele recebe muito bem disso. Muito bem, até para aguentar essas críticas. Vou dizer, né? Eu, com o salário que o Jamal Adams ganha, cara, pode xingar, eu tenho um meme lá, pode xingar minha mãe que eu vou estar abraçado com ela rindo desses memes. Não tem jeito, né? É que eu também nem ganho tanto para assim. Minha mãe não vai rir tanto não se você xingar minha mãe. Bom, voltando para o noticiário aqui, nos Cowboys, o técnico Mike McCarthy passou por uma cirurgia ontem, né? Ele foi diagnosticado com apendicite, acordou sentindo dores ali na região abdominal, foi falar com os médicos do time e teve que entrar na faca. Quem acabou comandando o treino ali, quem deu a coletiva foi o Dan Quinn, né, coordenador defensivo, que ainda afirmou que conversou com o McCarthy falou que, olha, cara, um irlandês durão desse aqui, não vou ficar fora domingo não tem esse risco, né? Teremos o Sunday Night Football mais importante da temporada para a equipe dos Cowboys, o jogo contra os Eagles, jogo que pode abrir completamente essa NFC Leste, e ele falou que não vai ficar de fora de jeito nenhum. Durante a semana, quem vai comandar os treinamentos vai ser o Dan Quinn, junto com o Brian Schottenheimer, que é o coordenador ofensivo, e também o John Fassel, que é o coordenador dos times de especialistas. O McCarthy é o play caller, claro que isso aqui vai influenciar, né, no ataque, ele, quem chama as jogadas é o McCarthy, então tem essa mudança, mas ele está delegando, né, não é uma cirurgia assim, tão problemática nesse ponto de ele não conseguir conversar com os jogadores e tentar definir o plano de jogo. Tá conversando com o Schottenheimer, com os outros treinadores, né, de posicionais ali para tentar acertar o time para garantir um bom jogo que precisa, né, a equipe dos Cowboys nesse final de semana. E agora sim, vamos falar desse Thursday Night Football, que eu sei que tem muita gente querendo ir dormir mais cedo, mas eu acho que vai ser um jogo legal de ver, tá? O jogo vai ser um jogo defensivo, né? A tendência é essa, mas eu acho que vai ser uma partida que tem minha curiosidade. Né? No mínimo, entretenimento vai ter com os dois quarterbacks que estarão, né? Os dois ou mais quarterbacks que estarão em campo nesta noite. Os Patriots 2-10 encaram os Steelers 7-5, os Steelers sonhando com playoffs. Os Patriots, por incrível que pareça, ainda não estão eliminados da pós-temporada, mas uma derrota elimina os Patriots nessa noite. E o ponto é claro, os Patriots estão pensando no draft, né? O torcedor dos Patriots olha esse momento e perder é ganhar, pensando em draft. Um jogo que acontece lá em Pittsburgh, lugar onde os Steelers perderam no final de semana, uma derrota bem dolorosa para a equipe do Arizona Cardinals. Muitas dúvidas do que vai ser esse ataque. Vão estar sem o Kenny Pickett, né? Passou por uma cirurgia no tornozelo, tem uma lesão. Segundo o Mike Tomlin, ainda volta nessa temporada, mas não se sabe quando. Então, Mitch Trubisky vai ser o quarterback titular da equipe dos Steelers. E nos Patriots temos o Bailey Zappi, que foi melhor, mas não colocou ponto nenhum no placar no final de semana. Teremos a volta do Mac Jones, acho pouco provável. Estão falando até que o Malik Cunningham, né, pode ser o quarterback titular, ele que tem dividido, treinado como recebedor e como quarterback também, tá no practice squad, subiu no final de semana, pode subir de novo, então não sabemos o que vai acontecer com a equipe dos Patriots. Bom, o ataque dos Patriots não produz ponto e vai encarar uma defesa que é uma das melhores da liga, né? TJ Watt, Minka Fitzpatrick, o Hayward, o Highsmith, tem jogador demais para arrebentar com esse ataque dos Patriots e não precisa de tanto jogador assim. Se a defesa dos Chargers foi capaz de deixar os Patriots sem ponto no placar, imagina uma defesa boa como é essa da equipe dos Steelers. Mas o ataque dos Steelers também não vai ter vida fácil. E não é só por questão do Trubisky, porque eu não sei o quanto muda também, né? Trubisky ou Kenny Pickett, se muda tanto assim. Muda, claro, eu acho o Pickett melhor, mas não é esse o ponto. A defesa dos Patriots é boa. Nos últimos 3 jogos, a defesa dos Patriots cedeu apenas 26 pontos. E os Patriots perderam os 3 jogos, 26 pontos no somado, né? Foram 10 pontos contra os Colts, 10 contra os Giants e 6 contra os Chargers. 3 derrotas. Os Patriots vão ter que puxar lá para o passado, pegar os Chicago Cardinals de 1938 para encontrar um time que perdeu 3 jogos consecutivos, cedendo ao adversário 10 pontos ou menos nessa sequência de jogos. Então, é absurdo. O ataque dos Patriots é horrível, é o pior time da liga em pontos por jogo. Um pífios aqui, 12,3 pontos por partida. É o 5º time com menos jardas totais por partida. É horrível. O ataque dos Patriots é absurdo. Então, as derrotas estão surgindo por conta do ataque. E aqui eu vou deixar meu coração falar um pouquinho, tá? Acho que vocês estão querendo isso aqui já faz um tempo. Tem gente que vai ficar brava, tem gente que acha errado. Bom, má notícia para você que acha que jornalista não tem time. Todo mundo torce para algum time. Mas isso, claro, não pode afetar o meu critério. Na hora que eu vou avaliar um time, eu não posso
primeiro lugar, né? Tem que ter o mínimo de noção. Não adianta nada eu chegar aqui e falar que os Patriots vão arrebentar os Steelers, que vai ser o melhor time, que vai ganhar por isso. Porque só vou passar vergonha. Você vai vir amanhã aqui, não com a foto da minha esposa, mas com esse vídeo patético de eu falando que os Patriots são o melhor time da NFL. Não vai mudar. Eu tenho que pensar, eu torço para alguém, mas principalmente eu tenho que botar comida na mesa e eu preciso fazer um bom trabalho. Então não vou perseguir ninguém para favorecer, até porque a minha opinião, olha, eu tenho quase certeza que não vai mudar muito os destinos da NFL. Se eu for lá e colocar na minha previsão que os Dolphins vão perder todos os jogos daqui por diante, só porque eu tô torcendo por isso, não vai mudar. Porque os Dolphins não vão se abalar. Putz, o Rafael falou que a gente vai perder todos os jogos, então agora ter que perder todos os jogos aqui porque eu tô abalado psicologicamente. Não, eu só vou passar ridículo. Então fica bem claro isso aqui. Todo jornalista esportivo foi trabalhar com esporte porque gosta de esporte. Quem gosta de esporte torce para alguém. Eu torço para alguém. Eu sou torcedor dos Patriots, todo mundo sabe disso. Sou torcedor do Corinthians, todo mundo sabe disso. Então, né? Muito tempo ainda eu excluí, porque tinha muitas coisas, mas é patético, tá? Que bom que a gente mudou um pouquinho, o jornalismo tá indo pra essa área. Prefiro ser honesto com vocês, eu torço pra esse time. Se você acha que eu tô avaliando errado, vamos nessa. Vamos lá falar, deixa o coração falar aqui, né? Os Patriots me tiram o sono de pensar no futuro. E muita gente vem me perguntar, Belata, o que vai acontecer? O que vai ser dos Patriots? E a minha resposta é só um não sei. Bom, em primeiro lugar, eu vejo o Mac Jones quebrado. Os Patriots são responsáveis por isso. O Mac Jones não era um astro quando foi draftado. Ele caiu no colo dos Patriots lá na posição 15. Os Patriots fizeram bem em esperar, não forçaram nada, não foram atrás de ninguém. Se você for ao draft, que bom que os Patriots não foram atrás de ninguém daquele draft. Trey Lance, Zach Wilson, todo mundo, o Justin Fields, todos os caras estavam lá. E o Mac Jones saiu. E você saiu bem no primeiro ano, né? Ele foi bem. Ele não era um Mahomes, um cara que ia entregar com as pernas, ele mesmo falava isso na época de Alabama, ele não é um cara atlético, mas ele era um pocket passer que tinha qualidade para fazer o básico, fazer o mínimo. Ele podia ser um Kirk Cousins, é um cara que não vai ser um espetáculo, mas ele vai, gerenciar aqui. Então, numa coisa bem arrumadinha, ele podia dar certo. Deu certo. Primeiro bom primeiro ano dele, né? Como calor ali, indo bem, com o Josh McDaniels e um time que tinha ali os seus conceitos muito bem claros. Os Patriots estavam numa certa estabilidade. Você entendia o que era a equipe New England Patriots. Depois a coisa foi por água abaixo. Belichick tem culpa, mas não só por ter colocado o Matt Patricia e o Joe Judge como responsáveis por desenvolver um quarterback em seu segundo ano, um cara que foi bem no primeiro ano e com isso, obviamente, vai chamar a atenção dos adversários. Os adversários vão estudá-lo melhor, você precisa daquele passinho além. O segundo ano muitas vezes é mais importante que o primeiro, porque você vai ter que se estabelecer de fato na liga, e ali foi uma bagunça, foi uma várzea, né? Horrível. Mas também porque o Bill Belichick não percebeu que para você ser chefe, e aí são todos os campos, não é só como treinador, você precisa entender que nem todo mundo se porta da mesma forma. Quando eu fiz o curso de treinador aqui do futebol, é uma das coisas que você aprende, você tem uma parte de psicologia, e você tem que entender isso. Eu entendo que muita gente vai chegar aqui e falar assim, não, que para vencer na NFL você tem que ser forte mentalmente, que as pessoas... Cara, cada um reage de uma forma. E mesmo aquele cara que parece muito forte mentalmente, em algum momento ele precisou de um apoio psicológico. De alguém que chegasse do lado dele e falasse assim, não, cara, vamos assim, precisa ser entendido. Vamos lá. O exemplo claro que todo mundo vai vir falar é o Tom Brady. Pelo que a gente viu, ele se motivava com as críticas, ele queria calar a boca dos críticos, ele queria mostrar que ele era melhor, tudo mais. O Belichick demorou para passar aquela confiança pro Brady e falar assim, não, ele é o dono da posição. E vamos lá, momento inteiro, o tempo todo, ia começar o training camp, falava que tinha disputa, tava todo mundo ali na briga. E normal. Aliás, dizem que isso aí ajudou o Brady a ser o que ele é. Porque ele sabia que ele não podia bobear em momento nenhum, que não tinha campo seguro, a posição tá garantida. Se ele tivesse um pouquinho de queda, o Belichick ia tirar ele e colocar outro. Então ele vai lá, vamos pegar o Randy Moss, o cara foi dispensado, e era o Randy Moss, não interessa. Caiu um pouquinho, tchau, vai embora, procura teu caminho, não me interessa. Esse é o Belichick. Mas o Brady
Em Michigan, por exemplo, ele precisou de um apoio psicológico. Me fugiu o nome agora aqui de um cara que trabalhou com ele lá, que era o cara que ajudava as pessoas em Michigan. E ele precisou, porque ele sentia que estava tendo pouca oportunidade. Putz, não estão gostando aqui. E o cara foi lá. Então, ele tinha esse apoio. Ele buscava de outras formas. Se não era o treinador, ele buscava de outras formas. Agora, o Mac Jones, ele treinava em Alabama, ele jogava em Alabama no college football, com o parça do Belichick, Nick Saban, que é outro cara que é bastante rígido. Só que em Alabama era uma máquina, é uma das maiores potências que tem no college football, exige um resultado, mas dá peças para isso. Uma ótima proteção, uma linha ofensiva muito boa, recebedores, pô, jogava com o Devonta Smith, com um grande jogador, recebedor, tudo funcionava. Jogo terrestre muito bem estabelecido, era um ótimo time, né? Ele jogava numa seleção, ele tinha proteção, ele tinha para quem passar, a cobrança vinha, mas ele tinha ali a qualidade para entregar. O que aconteceu nos Patriots? O que quebrou ele? E que o Belichick pode ter piorado? Começa a perder, as coisas dão errado, a culpa não é toda sua, você faz parte da culpa, mas ela não é toda sua, é óbvio. E você tem um treinador que está te cobrando como se a culpa fosse só sua, ou então não está te protegendo para deixar claro para as pessoas que falam, peraí, não é o cara. Então quando o estádio grita Bailey Zapp, o Belichick entra lá e fala assim, não, isso aqui é uma questão do treinador. Cara, você tem que chegar e falar, Mac Jones é o meu titular, eu confio nele, eu passo isso aqui para ele, puxa o Mac Jones e fala, cara, você precisa entregar um pouco mais, você precisa fazer acertar aqui, mas cara, tamo junto. Você tem que passar, ele nunca contou com esse apoio. Então, se a pessoa tá se afundando, o Belichick ajudou a afundar ainda mais. Isso aí acontece em qualquer nível profissional, tá? Qualquer profissional. Quem trabalha com chefia, com gestão, eu não sei nem se eu sou um bom gestor, se eu seria um bom gestor, nunca fui. Mas você tem que perceber. Esse cara aqui funciona na pressão, esse cara aqui espana. Não adianta. Então eu preciso. Mas ele tem essa qualidade, então eu preciso lidar de uma forma diferente com esse cara. Então eu vou descartar e pronto, acabou. E é isso basicamente o que o Belichick fez. Ele descartou o Mac Jones, não tem como. A linha ofensiva dos Patriots é a pior protegendo para o passe. Né? Nessa temporada aqui, o percentual de vitória em bloqueio para o passe é de apenas de 44,3%. Ou seja, em menos da metade a linha segura menos da metade das vezes que tem um snap para o passe. E a maioria das vezes o defensor chega no quarterback em menos de 2 segundos e meio. E é 2 segundos e... Cara, isso aqui é pouquíssimo tempo para você fazer a leitura e soltar a bola. E a defesa dos Patriots, na maioria das vezes, tá deixando os caras chegarem antes. Então, complicadíssimo. Além disso, você tem um grupo de recebedores que é completamente pedestre, né? Fraquíssimo, é horrível. É o último em jardas de separação na temporada, média de 3,06 só de jardas de separação, e é o segundo pior grupo no percentual de vezes que fica wide open, né, que está bem aberto ali, 18,3%. É muito ruim. Deixou sair o Jacob Myers, com quem o Mac Jones tinha ali uma relação, tinha um entrosamento já. Trouxe por valores muito parecidos o Juju Smith-Schuster. Cara, mantém quem já tá lá. O Myers é um bom jogador, eu acho que o Myers é melhor que o Smith-Schuster. O Smith-Schuster dança, só isso. O Jones tem o terceiro pior QBR da NFL, né? Tá na frente do Bryce Young e do Zach Wilson. Zach Wilson recebendo apoio, queira ou não, recebeu muito apoio do Robert Saleh na temporada inteira, até ruim, né? Passou do limite ali. E ele é o pior quando está pressionado. Né? E quando não está pressionado, aliás. Mas ele está pressionado na cabeça dele. O Jones é o terceiro pior acertando alvos em passes de 20 ou mais jardas. Ele está na frente, aliás, só do Baker Mayfield e do Aidan O'Connell. Baker Mayfield e Aidan O'Connell, se eu chegar para vocês e falar esses dois nomes, você vai falar assim, pô, o Baker tá tendo uma boa temporada. E ele tá sendo mais impreciso em passes para mais de 20 jardas do que o Mac Jones. Se eu falar quem que passa melhor para você, a sua sensação é que o Mac Jones é pior que o Baker. E o Baker é pior. E o Baker tem mais gente para passar. Né? O Aidan O'Connell também tem mais gente para passar a bola. Mas esses caras estão mais bem protegidos, muito mais sossegados do que o Mac Jones está. Então quebraram o cara. O futuro dos Patriots é complicado. Eu não sei o que pensar. Eu não sei o que vai acontecer. Me perguntam, não faço ideia. Primeiro, eu acho o Belichick um bom treinador. Eu gostaria que ele ficasse. Eu acho que mostra que ele sabe fazer. Mas para isso ele precisaria abrir mão de ser o general manager. Ele tem que cuidar do campo. Se ele cuidar do campo, vai ser tudo bom. E deixa alguém cuidar ali de pessoal, de quem vem, quem vai, draft. Conversa com o Belichick,
mas é outra pessoa que está cuidando. Né? Até para fazer o papel de tira bom e tira ruim. Né? O Belichick vai lá e cobra o cara, chega o general manager e fala assim, calma, tranquilo, vamos com calma, vai funcionar, Mac Jones, vou resolver isso, vou atrás de alguém para te ajudar, esse apoio, uma linha ofensiva, pode ter esse ponto também. Ele vai topar fazer isso? Não sei, é a grande questão. Depende de quão quebrada está a relação com o Robert Kraft e companhia, como está lá nos Patriots. Eu acho que está bem quebrada essa relação. Se ele quer seguir na NFL, eu duvido que alguém vai entregar a chave da franquia para ele e falar para ele coordenar tudo. Duvido, né? Então, por que não fazer isso em New England? Aí é que eu falei, depende da relação como está dentro da equipe. Os Patriots devem buscar um quarterback no próximo draft. Tem ótimas opções, né? Caleb Williams, de USC, ou Drake May, de North Carolina, tem o Jaden Daniels, né, de LSU. O draft está muito bom nessa questão de quarterback. Mas aí vai depender também. Eu vou confiar no Belichick para desenvolver esse cara, e o Belichick já tem uma certa idade, ele vai render esse cara por quanto tempo mais? Será que não é melhor eu resetar aqui, então, já pegar um cara mais jovem que vai desenvolver esse quarterback, e aí para o futuro as coisas vão... Pode ser a intenção da equipe no momento. De qualquer forma, quem chegar, se for o Belichick, quem quer que seja, um general manager, vai precisar fazer uma boa free agency e o restante de draft, não só a primeira pick. Os Patriots vão ter que se preocupar muito bem, porque vai ter que dar proteção para esse quarterback, alvos para ele passar, ou então não vai adiantar nada, só vai estragar mais um jogador. Como os Panthers estão estragando o Bryce Young, que eu vejo talento, mas sem linha, sem recebedores, aí surge um monte de questão, abala o psicológico do cara, e aí vai tudo por água abaixo, não adiantou nada. Os Patriots entram naquele espiral de time ruim, como era antes da chegada do Bill Belichick e do Tom Brady na franquia. Então é complicado. Sobre o jogo de hoje, vou cravar para vocês, vitória dos Steelers, placar baixo. Vou chutar aqui um placar de 17-9 para os Patriots, né? 17-9, os Steelers vencem esse jogo. Quero saber a sua opinião. Amanhã a gente volta para falar dessa partida e trazer os palpites todos do final de semana. Aquele abraço.